Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Box. Eu sou Mayara Veloso e aqui a gente conversa sobre liderança, sobre cultura, sobre carreira e sobre os desafios do mundo do trabalho. E 2026 marca uma nova fase, mais atual, mais estratégica e mais conectada com o que importa. Olá, eu sou Rose Araújo e nesta temporada nós vamos trazer muitos especialistas. Vamos provocar temas que impactam em decisões e resultados dentro das organizações. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre pedidos inteligentes, como os dados viram o novo faro do comprador. É isso aí. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de como a tecnologia e o olhar estratégico podem transformar decisões de compras e impactar diretamente os resultados, também o giro e a rentabilidade. E para conversar sobre esse tema, a gente convidou dois especialistas nesse assunto, certo? Então vamos lá, estamos preparados para conhecer a nossa primeira convidada, que é ela, Isabela Santos, isso mesmo, ela que é exemplo de crescimento no Grupo Centerbox. São 18 anos de empresa, começou como jovem aprendiz embaladora, passou pelo CPD, RM, até chegar ao setor de compras, assumindo a coordenação comercial e atualmente, gente, ela é nossa gerente comercial. Isabela é uma mulher forte, determinada e altiva, conduz suas entregas com eficácia e visão estratégica. Já esteve aqui no Pode Ser Box falando sobre cultura e, mais uma vez, sua inteligência e a identidade que construiu ao longo dessa jornada se mostram essenciais para o nosso negócio. Então, gente, seja muito bem-vinda, recebam ela, Isabela! Olá, pessoal, é um prazer estar aqui novamente, eu espero contribuir com este momento. E para compor essa dupla, nós temos o Davidson Barbosa, o nosso coordenador de TI. E aí, gente, eu vou ler porque o homem tem carreira, viu? O Davidson, ele é prova viva de crescimento dentro da organização, assim como Isabela. O Davidson, ele tá com a gente há 17 anos, ele começou como jovem aprendiz, depois embalador, passou por várias áreas administrativas como fiscal, controladoria e sistemas. E ele evoluiu até hoje chegar na posição de coordenador de TI. E aí, outro detalhe sobre o Davidson que a gente não pode deixar de falar é que ele é um cara autodidata. Ele aprende muitas coisas sozinho. E aí ele vai poder falar isso pra vocês também. Ele sempre busca aprender por conta própria. E aí a gente vai percebendo isso no dia a dia mesmo, dentro do setor. A nossa diretoria reconhece isso, né? Os parceiros ali dentro do negócio também conhecem essa característica do Davidson, que ele se envolve no setor e ele aprende quase que sozinho. Então, seja bem-vindo, Davidson. Olá, pessoal, obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado por participar desse Pode Ser Box. O pessoal aqui é fera, o currículo aqui, viu? É extenso, viu? E aí, gente, o assunto que a gente vai falar hoje, vocês dominam, conhecem, né? A primeira pergunta é: o que foi que mudou no processo de compra quando os dados passaram a apoiar as decisões, tanto no ponto de vista comercial, que aí a Isabela toca, né? E no ponto de vista da TI, que aí é com o Davidson. Eu queria entender de vocês. No ponto comercial mudou que a partir do momento que a gente saiu da percepção, que a gente saiu do achismo, a gente entra mais num ponto estratégico de performance. Perfeito. Porque hoje a gente vive muito o quê? Entra no sistema, o sistema nos alimenta de muitas informações. Então, assim, a gente não tem como usar mais a parte da percepção. Eu acho que isso vai vender. Não, eu acho que isso aqui não vai vender. A gente deixa de trabalhar por emoção. A gente Perfeito. Trabalha realmente com os dados, com o que ele mostra. E número é frio. Perfeito. Os dados é a alma do negócio, né? Uhum. A gente ter os dados bem atualizados, os dados bem fidedignos, com informações bem concretizadas, elaborações de BIs para informações por comercial e também alguns insights por e-mail, informativos. Isso é muito interessante para o negócio, para deixar eles bem informados do que eles podem atuar durante o dia e durante o mês. E assim, gente, então hoje vocês acham assim que os dados
ele substitui a experiência ou ele potencializa o faro desse comprador? Ele potencializa totalmente, porque se o sistema ele tiver corretamente alimentado pelas informações que a gente precisa, a gente vai ser altamente estratégico e assertivo no que é para ser na compra, no resultado. Então, não tem como deixar a experiência, mas ele literalmente ele ajuda, ele contribui bastante. Os dados têm que ficar no faro do comprador mesmo. Ele tem que ter não só os dados do dia anterior, do mês, mas também com dados em tempo real, né? Então, hoje a gente tem um sistema para tratar isso, para dar os dados de venda, os dados de entrada, e isso fica na percepção do comprador de ficar vendo isso também, essa movimentação. Vai saber o que está chegando, o que é que está saindo, o que é que está vendendo mais no dia, ou com uma venda que ocasionou o volume, que ele vai ter que fazer uma compra antecipada. Então, ele é interessante para o faro dele essas informações. E dá segurança também, né, gente? Eu acredito que os dados, ele, como a Isabela falou, você sai do achismo, sai da emoção da compra e aí você visita o dado e ele vai te dar a segurança de fechar ali o negócio, né? De fechar a venda. E é importante essa reflexão de vocês, porque assim, a gente entende que há uma evolução, acho que a gente está falando sobre isso quando a gente fala da importância dessa chegada da tecnologia, né, na área de compras, e quando a gente fala não é que a gente esteja desmerecendo a experiência de um bom comprador, sim, que com certeza quando não existia nenhum tipo de sistema, ele ia muito no faro ali da percepção, do achismo, da emoção, da aposta, né, não que hoje eu acho que não é sobre não apostar, mas a experiência ela é importante, porém potencializou, como você trouxe, né? Potencializa uma decisão mais assertiva. Eu posso consultar algo, né? Então, que os profissionais aí da área que estão nos ouvindo, né, que entendam que sim, é muito importante a sua experiência, a sua bagagem, né, os seus anos de atuação, mas o quanto esses dados, eles lhe dão uma segurança de fazer uma decisão bem mais assertiva, né? E assim, a aposta, ela sempre vai existir. É verdade. Mas a aposta é muito mais do novo, de um produto novo. Eu tô comprando aqui um determinado produto e eu não sei como é que ele está no mercado. Então é uma aposta. Então realmente numa situação dessa eu não tenho como olhar via sistema. Sim. Mas eu tenho como ver como está o mercado. Se já é uma inovação que o mercado já está buscando, mas se torna uma aposta. Então a gente vai acontecer os momentos das apostas, mas produtos que a gente já tem constantemente no nosso mix de produto, o sistema ele mostra. Aí o que é que a gente pode levar em consideração em algum momento? Vou soltar aqui um exemplo lá atrás, papel folha dupla. Quando eu comecei a comprar mimo, a gente ia tirar mimo do mix de produto, porque a gente comprava ele para vender a R$ 24,99. Um pacote com 12. Só que o mercado começou a forçar um pouco folha dupla. O que foi que aconteceu? O mimo desceu a régua. E hoje o mimo é um dos produtos que mais vendem. Quando eu olho a primeira compra lá em 2022, exemplo, certo? E eu olhar a compra de hoje, eu vejo o custo. Até isso o sistema me dá históricos lá no passado. Perfeito. Que quando eu vejo, não, realmente aqui eu vou apostar de um produto antigo. E acreditar no produto. Hoje é o meu produto que eu mais vendo. Ele saiu, saiu de R$ 24,99 o preço de custo lá em 2022 para hoje tá R$10, um exemplo. Então assim, eu tenho até essa percepção, não, então aqui eu posso acreditar que o produto vai dar uma diferença. Porque se eu for levar em percepção ao custo lá atrás, pelo preço que ele tinha e a venda que ele tinha, realmente eu não vou apostar. Sim. Mas como eu tenho um histórico de custos e eu tô vendo que tá tendo essa redução, eu posso apostar, sem ter a percepção lá do histórico de venda do produto. O comercial em si, né? Os dados têm bem detalhados lá dentro do sistema. Então, como a Isabela disse, você verificar, você conhecer o sistema. Porque se você não conhece o sistema, você tem a experiência de compra e venda, não vai adiantar, você tem que trabalhar em conjunto. Tem que ir lá e analisar, ver em determinado, vamos dizer assim, ver em determinadas segundas, ver em determinadas semanas do mês, que vai rotina, casar, né, com essa semana para você fazer uma oferta ou você disponibilizar uma quantidade de produto mais adequada para aquele momento. Gente, continuando, vamos para a terceira pergunta. Quais dados são realmente essenciais para um pedido mais assertivo e quem é que define essa prioridade? Bom, para ser um pedido assertivo, a gente tem que ter estoque,
ABC de venda, seja ele mensal, quinzenal, semanal, tudo vai depender de como o comprador vai fazer o pedido. Tem situações que a gente faz compra para uma semana, tem fornecedores que é compra para 15 dias, compra para um mês, principalmente indústrias. Então eu tenho que saber esse histórico, eu tenho que saber literalmente do estoque e saber bem direitinho os dias de venda e os dias de entrega do fornecedor. Pronto. Perfeito. Isso. Para a gente ter uns dados mais assertivos também, o sistema está sempre atualizado a média de venda, né? Seja ela de fora promoção, com promoção ou média de venda geral, para que o comercial tenha uma visão mais detalhada do que ele precisa comprar, a quantos dias, e certo, com os parâmetros que ele cadastrar lá dentro do fornecedor, né? A compra ideal, né? Porque vai comprar interestadual, vai comprar de fornecedor regional, então o prazo de entrega, isso tudo envolve dentro da parametrização de sistema para você fazer uma compra mais assertiva, para não ter falta do produto, rupturas e ocasionar prejuízo no futuro. Perfeito. E ainda acontece. Tendo todas essas Sim, informações, sim. Um exemplo, a gente faz pedido para fornecedores de fora para 35 dias, 45 dias, para pegar o lead time de 15 dias, que lead time é o prazo de entrega dele, e às vezes o fornecedor nem entrega. Tem a ruptura do próprio fornecedor. Então, assim, com todo o sistema, com todas essas informações, o fornecedor ainda tem esses cortes. Imagina se a gente não tivesse essas informações na mão. Tem um fornecedor muito interessante que ele até entrou em contato com a nossa TI, né? Que é o fornecedor da Nestlé. Ele vem de São Paulo. Então, ele tem um produto para vencimento muito próximo. Só que ele só consegue sair de lá depois da produção dele com 3 dias. Entendi. E o produto... Já tem um vencimento Isso, curto. vencimento curto. Ele tem a produção em 3 dias. Para sair de São Paulo até chegar. Fortaleza, ele demora 7 dias para entregar na nossa loja. Então, o produto fica muito perto também do vencimento. Entendi. E o sistema pode identificar essas ações, o prazo de entrega, mas um dia que esse fornecedor deixa de entregar, pode prejudicar toda a nossa rotina. E é interessante, gente, que o Davidson, como eu falei, ele entra tanto no setor, né? Ele entra tanto no processo ali, que ele sabe no miúde um fornecedor, tipo essa situação, né, da Nestlé. Mas se não construir um sistema dentro de todas essas, de todo esse específico, né, Davidson, não vai ajudar a Isabela também, né? Foi um caso específico, né? Eu me lembro que na época que a gente estava cadastrando o prazo de validade dos fornecedores, e isso impactou diretamente esse fornecedor. Não é que foi nossa TI que fez o cadastro, não, foi tudo organizado, foi tudo alinhado com comercial, diretoria e TI para a gente imputar isso dentro do sistema. Sim. E eu fiquei assim, assombrado, porque a pessoa ligou para mim e disse assim, não... por que vocês cadastraram isso? Eu disse, não, isso foi alinhado internamente. Isso foi algo que a diretoria comercial definiu. Mas isso aí a gente vai ajustando durante o mês. Sim, total. Exceções para cada fornecedor. Isso não existe uma regra específica para cada geral que não vai impactar de você entregar o produto. Eu acho que vocês trazendo essas situações mostram, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, que não é fácil você implantar a cultura dos dados, né, para se ter uma compra mais estratégica, um pedido mais estratégico, né, porque envolve tudo. Olha aí, está envolvendo diretamente a logística, a operação de um fornecedor, né? Algo que a gente pensa assim, não, aqui é só interno, é entre a gente, não, impacta diretamente, mas que vão vir os desafios e com uma boa conversa, entendendo toda a logística ali, né? Toda a produção daquele produto, a gente consegue ser assertivo e não é desistir do processo, né, Deus? Eu acho que é continuar a implantação e entendendo as particularidades. E fazendo os ajustes, né? E assim, a gente sempre vai criar coisas novas que façam a gente literalmente ser mais estratégico. Sim. A gente, como comprador, precisa muito da TI por isso, porque a gente precisa sair muito do operacional, que é o que a gente falou lá no comecinho. A gente às vezes não pode fazer tudo na urgência. A gente tem que se organizar para fazer as coisas acontecer nos seus períodos, suas datas corretamente, e não tá fazendo tudo em cima da hora. Então assim, o sistema nos ajuda em relação a isso, de que quando eu tenho a informação correta, os dados estão tudo corretinho, a gente consegue ser mais estratégico e entregar os resultados da empresa. E não só os resultados, fluxo de caixa, que é o que a gente conversa muito, que tudo isso impacta. Então, TI anda junto com o comercial anda junto com a operação,
é todo mundo num bem comum e num resultado só. Sim. Quando você fala, né, Isabela, de ser estratégico, se tudo é urgente, nada é estratégico, Isso né? mesmo. E aí é interessante você ter essa visão de que realmente precisa, né, desse tempo de organizar, de se programar, de entender de forma estratégica como é que as coisas vão acontecendo. E a gente vem até melhorando o sistema, né, Davidson? A gente tem várias travas que para melhorar pra gente e para que a empresa não perca. Um grande exemplo é a questão das validades. O que acontece? Antigamente o fornecedor falava que ia fazer a troca no ato do recebimento e não fazia. Recebia, acabava que tinha algumas falhas de comunicação, que a gente sabe que trabalhamos com pessoas. Tinha, o fornecedor entregava, não pegava a troca. Tudo bem. Agora o que a gente fez? A TI criou um sistema que bloqueia um pedido mínimo que tem lá na troca. Se tiver, a gente não recebe a nota. Então a gente teve uma redução, assim, absurda no CD de troca, porque o fornecedor agora ele até se preocupa em resolver a troca dele antes de chegar o pedido. É uma grande dica para quem está nos assistindo, né? É Ajudou muito, porque o fornecedor ele pergunta logo: tem alguma troca minha que vai me bloquear? Se tiver, depois vamos resolver antes de chegar meu pedido. Perfeito. Então, assim, uma coisa ajuda a outra. Então, assim, a gente levou a ideia, o Davidson foi lá e aprimorou e a gente conseguiu implementar. Isso ajuda. Realmente é como a gente falou no Faro, né? Sim. Se o comprador tá lá e tem um valor de pedido de troca lá para resolver, e ele deixa a cada semana, essa troca vai aumentando a cada semana. E no mês fecha um valor absurdo. E a gente travando o recebimento de determinados produtos por uma regra do sistema, ele vai conseguir resolver no momento. Sim. Ou ele não vai conseguir entregar, né? Então, força o fornecedor a negociar justamente com o comercial para resolver esses problemas. E é humanamente impossível acompanhar tudo assim no olhômetro, né? Na percepção, confiando na comunicação da equipe de uma portaria, enfim, é humanamente impossível. Então, a gente está falando sobre dados, mas assim, não dados, o que o sistema em si ele traz de estratégico, né, para fazer realmente um pedido assertivo, né? Porque tudo isso que vocês estão falando impacta diretamente no nosso estoque, de certa forma, né, na nossa venda. E aí, quando a gente fala de estoque, eu queria entender de vocês de qual forma os dados eles ajudam a reduzir o estoque parado e melhorar o giro. Hoje no nosso sistema, a gente já tem essa informação, né, Davidson? A gente lá, quando a gente vai olhar os dias de estoque, ele informa os dias de estoque que tem aquele determinado produto. Eu posso dar aqui um exemplo novamente do papel higiênico. O Mimo tem lá dias de estoque para 200 dias. Exemplo. Então, aquele produto ali eu já consigo ver que eu preciso trabalhar. Como eu também tenho produtos, desodorante Rexona Powder, ele tá lá, dias de estoque 5 dias. Aquele dali eu já sei que eu tenho que fazer reposição. Ali eu já não posso ofertar de imediato porque eu sei que ele vai ter ruptura. Já o Mimo não. Pela quantidade que ele tem e pelos dias de estoque que ele tá me informando, eu tenho que fazer um trabalho porque tá com dias de estoque altíssimo. Então, assim, o nosso sistema hoje, ele já nos informa isso. Então, assim, querendo ou não, os dados nos ajudam em relação a isso. Como também os dados nos informam um exemplo aqui. Eu tô aqui na última semana do mês, querendo fechar a minha meta. Eu vou puxar aqui os 10 itens que mais venderam no mês passado. E vou forçar para vender novamente nesse mês os 10 itens mais. Para me dar rentabilidade, para me dar venda, para me dar... Então, assim, o sistema, ele me informa tudo isso hoje na plataforma. Ele tem um repertório, né? E aí tu consegue acessar esse repertório e entender se faz sentido. E toda hora, diariamente, tipo assim, eu tô aqui, cheguei 8 horas da manhã, coloquei lá meu estoque, coloquei minha venda. Vou olhar aqui direitinho, mas daqui a meio-dia eu vou olhar de novo. Ele já atualiza se tiver tido redução de estoque, se a venda já tiver acontecido daqueles produtos. Então, assim, como o Davidson falou mais um pouquinho lá atrás, o nosso sistema, ele nos atualiza toda hora, todo minuto, todo segundo. Então, a informação vem... Isso. E também para contar, para apoiar o comercial, né, e também em loja, que utiliza muito, a gente conta com a plataforma de BI, né? Hoje a gente tem um BI de estoque que mostra lá os produtos dos últimos 30 dias, sem venda, dos últimos 60, dos últimos 120, dos últimos 180. Isso é para a gente criar uma visão, né, estratégica para a gente ver, né? Porque um produto com 6 meses sem venda,
é um produto parado há muito tempo. Sim. É um produto que está ocupando espaço dentro da minha gôndola. É um produto que está lá, que eu não sei se realmente ele está fazendo sentido, mas é um produto que pode ser um produto sazonal, como os vinhos, Sim. que só vende na Semana Santa, ou um vinho muito caro que só vende em determinada loja. Sim. Então tem todas essas regras aí dentro de plataforma de BI, disponibilizar esses dados para a loja também ficar atento a essa informação. E também para o comercial. E um produto 6 meses parado, a gente está perdendo dinheiro, né? Porque depende do prazo de pagamento desse fornecedor, que tem fornecedores que são 28, 35, 60, 90, 120. Se for um fornecedor de 120, 150 dias, tá ok. Mas se não for um fornecedor de 28 dias, aí foi uma compra errada. E a gente Porque percebe... não rodou no tempo certo de prazo de pagamento. E a gente percebe, né, Isabela e Davidson, que o sistema ele não serve somente para consultar o estoque, enfim, ele serve para entender até a movimentação do próprio produto, né? Se ele realmente é um produto que faz sentido eu ter no meu supermercado. Então não serve só de consulta o sistema, né? Ele é te uma dá série todo de dados, né? Assim, é todo o fluxo do processo, desde fazer o pedido, ver se esse produto saiu, se não saiu, se está no estoque, se está parado, se não está. Ou seja, ele traz muita informação, muito dado que realmente consolida que o comprador ele consegue fazer ali, né, uma decisão mais inteligente, mais estratégica, mais estratégica, né? Mas assim, a minha dúvida é, se esse sistema ele for simples, gente, ele ainda consegue ajudar o comprador a tomar uma decisão mais inteligente? Sim, consegue. Se ele te mostrar o estoque, o sistema ele te mostrando o estoque e a venda do produto, você consegue fazer sim, pode ter o sistema simples e rodar tranquilamente. Agora tem que estar alimentado corretamente. Sim, com um sistema simples a gente consegue atuar muito bem em pequenas empresas, com a ajuda de planilhas Excel, entende? Então a gente consegue fazer uma boa opção de compra, análise mais detalhada do sistema, mas como a nossa empresa é grande porte, a gente tem que ter um sistema mais robusto, Sim. que nos atenda mais às nossas regras de negócio. Hoje eu vou dizer que a gente utiliza 80% do sistema. Não está 100%, mas a gente busca a melhoria, as parametrizações corretas, o alinhamento entre os setores. Como eu disse no passado, não adianta a gente ter uma Ferrari e andar de Fusquinha. Verdade. A gente tem que sempre estar aqui acolchando os parafusos, acolchando ali, acolchando aqui, fazer como a gente diz, né? A gente tem um carro e tem que fazer revisão. Sim, Então, total. Sempre que a gente necessita, ano a ano, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, tem que fazer uma revisão. Porque se a gente deixar o sistema lá rodando por ele só, pode ter comportamentos diferentes. E quando tem um comportamento diferente, a gente vai ter que fazer uma ação diferente. Sim, e eu acho que é o que você falou no início, né? Quando você estava falando nas outras respostas, que precisa ser feito algumas alterações, alguns ajustes, né? E eu acho que esse ajuste não é só na implantação de um sistema, é no decorrer dessa operação. Até porque eu acho que, como você colocou, tem um produto que lá no passado ele não vendia, ou ele vendia e agora vai apostar nele de novo, né? Então, da mesma forma, acredito que é o sistema. São ferramentas, né, que podem ser melhoradas, né, para aí atingir a expectativa, o momento atual, né, dessa compra. Sim. E aí, gente, o que vocês acham que é o maior risco quando o comercial e a TI, elas não usam os dados de forma integrada? O Davidson tem lá os dados, a Isabela, a realidade de dados dela, e vocês não se integram. O que vocês acham? Qual é o maior risco disso, desse comportamento? O risco é comprar errada. Que é também o que a gente já tinha conversado. Se eu usar novamente o achismo, não, eu vou comprar esse produto aqui porque eu acho que ele vai vender. Não vou olhar sistema. Fui aqui com a cara do fornecedor, fui com a cara do produto, vou comprar aqui e vai vender. Não é dessa forma que a gente pode fazer. Porque aí eu vou usar o achismo e vou errar a compra, pode ter certeza. E isso aí vai influenciar no fluxo de caixa. Porque possa ser que eu tenha lá uma verba de 50 mil reais, eu peguei essa minha verba de 50 mil reais, comprei num produto e esse produto ficou lá parado. Eu tô perdendo dinheiro. Sim. E tô perdendo a oportunidade de comprar literalmente o que vai vender. Então, assim, se eu, como comercial, não andar junto com a TI para olhar sistema, para melhorar, compra errada na certa.
Como já aconteceu, às vezes até na pressa, até de digitar um pedido errado, é para ser 10, digitei 100. Então, tudo isso aí influencia. Então, assim, quando a gente anda bem certinho, comercial junto com o TI, tende a dar muito certo. Se eu não andar junto com ele, vai dar errado a compra. E isso vai influenciar lá no fluxo de caixa da empresa. Como a Isabel tá falando, era para digitar 10 e digitei 100. Se o comercial não tiver atenção no momento do preenchimento e não ver que a coluna lá de dias de estoque foi alterada para vermelho, a vermelho é um local crítico, né? Sim. Então, é um produto que eu estou comprando 10, que eu ia vender em 30 dias, só que quando eu estou lá, coloco 100, ele vai passar 300 dias na minha loja. Então, se eu não tiver atenção, claro que existe parâmetros de crítica, mas a gente deixa o limite de compra muito além disso, né? Então, eu tenho um limite de compra e ele deu dias de estoque muito alto. Ok, tu pode comprar porque tu tem limite. Aí, será que isso aqui vai vender? Não, foi um erro. Ok, mas aí para isso a gente conta também com a ferramenta que a gente está utilizando, que é a minha gestão de loja, né? Justamente também para inibir essas situações. É para ver se um produto rodou na gôndola, se o produto está lá na gôndola, também para ajudar o nosso comercial, a nossa operação nessas situações. E assim, falando da gôndola, falando dessa operação, eu queria entender um pouquinho, na percepção de vocês, como os dados eles ajudam melhor, né, a entender o comportamento desse cliente final. Hoje a gente tem o Clube C-Box, que é a nossa ferramenta aí de cliente fidelidade. E nele a gente precisa colocar o CPF. Quando a gente coloca o CPF, a gente fica com todo o histórico de compra daquele cliente. Eu tô ali no caixa, a primeira coisa que o operador pergunta: você é cliente Clube C-Box? Aí coloca lá o CPF e fica registrado. Então, tudo que eu tô registrando ali no ato que tem o meu CPF, a gente tem acesso a essas informações e a gente consegue ver perfil de cada cliente. Massa. Como a gente tem perfil de cliente que só compra FLV, tem perfil de cliente que não compra carnes, tem perfil que só compra lava-roupa, tem perfil de que, um exemplo, compra o lava-roupa Omo, mas não compra o Ariel, ou compra o Ariel e não compra o Omo. Então, assim, a gente, dentro desse clube de fidelização da gente, a gente tem todo esse histórico. A gente sabe quem é o cliente que tem uma cesta básica alta, que tem uma cesta básica menor, tem um cliente que ele compra todo dia, tem um cliente que compra semanal, tem cliente que compra mês. Então, tudo isso dentro dessa ferramenta que a gente tem todas as informações de clientes. Engraçado você falando, eu tô lembrando que toda semana eu recebo de frutas, então é porque o meu perfil é mais de hortinha, né? E com essa ferramenta a gente consegue fazer até direcionados. Como eu falei, tem cliente que compra o Omo e ele não compra o Ariel. Eu posso vender isso pro fornecedor. Tem clientes que compram o Omo e não compram o Ariel. Bora fomentar ele comprar o Ariel. A gente consegue fazer esse direcionamento. Eu pego só aquela base de clientes que compram o Omo, jogar uma promoção de Ariel para eles. Aí quando eles colocam o CPF, ele ganha um desconto. Muito É interessante. ótimo desconto no final. A ferramenta do CRM ela é excepcional. Ela tem diversas regras que você pode lançar lá, que pode ajudar tanto o comercial como o trade, né? A lançar promoções específicas, assim, sazonais, que vai fomentar mesmo a venda do produto dentro da loja. E também a gente conta com as plataformas de e-commerce, né? A gente tem o nosso e-commerce próprio e também tem o iFood. A gente vende dessas plataformas também, que são as pessoas que não tem tempo de ir no supermercado, ou que chegam muito tarde em casa, ou pessoas que decidem comprar online, Prefiro não ir, né? Isso. Que é a Ou decide comodidade, comprar né? Que é a online, né? comodidade de não estar no chão de loja. Eu me lembro que essa ferramenta a gente cresceu bastante durante a pandemia, que foi um boom de pedidos que no momento a gente não estava preparado naquele Nossa, momento. imagino. E a gente teve que se virar mesmo, colocar o negócio para funcionar e colocar o processo para fluir. E graças a Deus a gente sofreu na primeira semana, a gente conseguiu um alto performance aí na segunda semana e foi melhorando até hoje. Eu lembro que a gente tinha colocado no planejamento estratégico de 2020 melhorar a plataforma do e-commerce. Aí quando aconteceu a pandemia, lógico, foi um momento muito difícil, mas aí foi a hora que a gente teve que melhorar a plataforma da noite pro dia.
E eu lembro que a gente já tinha plataforma tipo 2018, 2019, mas era só pra dizer que tinha. Não tinha, a gente não acompanhava, a gente... Tipo assim, tinha lá, porque Tinha era um a foco, base. o foco era porque o na e-commerce vaga. da gente é a mesma base do nosso piso. Então Sim. tudo que tem no piso tinha no e-commerce. E a gente tava tudo bem, mas não, vamos no planejamento de 2020 a gente vai trabalhar melhor essa ferramenta. Aí veio a pandemia. Aí a gente, ou é agora ou é agora. E assim foi, deu tudo certo. A gente realmente, na época da pandemia, o e-commerce deu um boom assim que teve hora que a gente disse assim, meu Deus, a gente vai ter que, em algum momento a gente vai ter que fechar a plataforma porque a gente não tá conseguindo dar conta da quantidade de Da pedidos. demanda, né? Eu lembro que teve uma força-tarefa, né? Pra gente Foi. separar pedido foi bem complexo. Mas foi interessante o engajamento das pessoas. Sim. As pessoas compraram e a gente foi atrás do desenvolver mais a ferramenta, melhorar todo dia. Não vou dizer que tinha coisas que a gente só lançava lá de atualização de manhã, de tarde, de noite, para melhorar realmente o Sim. fluxo. E graças a Deus deu certo. Hoje a gente está utilizando essa plataforma muito bem. Não como antes, assim, como a gente tinha dificuldades, hoje é um processo mais definido. Hoje, quando a gente abre uma loja que tem e-commerce, já tem um processo definido de como vai atuar. Já sabe como vai ser, Então, né? Já. aprendemos com a dificuldade Sim. nessa época. É interessante, Davidson, quando você fala que foi uma força-tarefa, né? E no episódio anterior a gente falou sobre isso, né, Mayara? Sobre relacionamento. Então, é também um relacionamento que você tem ali com a sua equipe, de todo mundo junto, na tentativa de alcançar o mesmo objetivo. Eu queria entender de vocês, gente, o comprador, ele precisa entender mais de dados ou a TI precisa entender mais de compras? Eita, que pegadinha. O Davidson, né? Vai defender o dele, mas o comercial, ele precisa entender do negócio. Porque ele precisa literalmente saber de dados. Porque concorda que a decisão final da compra é do comprador. Sim. Então ele precisa saber de todos os dados que for preciso para definir uma compra assertiva. Sim. A TI, ela vai nos ajudar. Isso é a minha percepção como comercial. Ele vai nos ajudar. A gente vai chegar lá, Davidson, como já chegamos lá várias vezes. Davidson, eu tô precisando que você crie aí, se dá certo a gente colocar algo que melhore essa rotatividade, que a gente melhore a informação pra gente ser mais rápido. Tudo que a gente chega lá, que só joga a bomba, A não ideia. importa, e o Davidson vai lá e tenta executar. Então, assim, quem tem que entender do negócio pra compra é o comercial. Então, assim, a gente literalmente tem que entender de dados. E a TI nos ajudar a ter os dados da forma correta. Sim, entendi. Isso, a TI sempre é um apoio às outras áreas, né? E a gente tá para apoiar, tá para melhorar a regra de negócio, dar sugestões. A gente sempre são aptos a escutar. Escutar é o principal ponto, né? Então, a gente escuta, absorve, estuda. Eu estudo bastante, eu pesquiso bastante. Eu solicito muita ajuda lá no nosso fornecedor de sistema. Troco ideia com eles para a gente pegar uma ideia, uma regra de negócio interessante para a gente disponibilizar para as áreas, né? Sim. Tô com isso aqui. O comercial quer fazer isso e aquilo. Dá para a gente fazer? Não. Como é que dá para a gente fazer? Não, você solicita uma customização. A customização é tanto. Dá para fazer aqui dentro internamente? Dá. Então a gente vai. Então nós vamos fazer internamente. Então a gente vai fazer internamente. Gosto de Porque eu aprender. não vou esperar 3 meses para um fornecedor de Sim. sistema e disponibilizar. Enquanto ele vai disponibilizar essa melhoria, a gente constrói algo internamente, como a gente vem construindo durante Sim. os anos aqui, com essa ajuda do comercial, para atender o processo do comercial. Não só comercial, como as outras áreas, né? Sim. Para a regra de negócio funcionar, o que eu disse uma vez para a Gladys não existe nada que a gente não possa fazer. No primeiro momento a gente vai ver, eu vou escutar. Eu não vou dizer que dá de imediatamente. Mas se a gente conseguir fazer dessa forma, a gente vai de outra forma. O bom da TI da gente é que quando a gente chega lá, só joga a bomba. E o Davidson tem todas as ideias. O Davidson Wesley. Eu digo assim, eu quero algo pra gente melhorar o estoque, troca. Não, a gente quer bloquear alguma coisa no sistema.
Mas não sei como. Vê aí como é que tu consegue fazer, se tem como. Ele não, tá bom, vou te dar até tal dia, a gente te dá uma resposta. E é muito difícil a gente levar uma proposta e não ter solução. Muito difícil. Eu acho que essa pergunta é tão relativa assim, porque você vê, né? Eu acho que esse assunto, ele poderia muito estar mais voltado para o comercial em si, né? E o Davidson, ele não entra só com a perspectiva da tecnologia, do sistema, dos dados. Ele entende o processo, né? Sim, a gente sim. percebe que ele entende o processo do comercial. Então, eu acho que... Claro que isso é muito da responsabilidade, do comprometimento, do engajamento, né, com o negócio, porque, como você diz, você é suporte de todas as áreas, mas você acaba entendendo um pouco de todas as áreas, né, porque a gente nota aqui que ele traz as respostas não só voltadas para a TI, mas também ele entende de um processo, um passo a passo do fornecedor, do comercial, e querendo ou não, né, Davidson, eu acho que isso te ajuda a até fazer as melhorias, né, porque quando você chega e diz, eu jogo lá, de alguma forma ele entende um pouco do qual é o intuito desse cliente interno que chega lá na TI, e por ter esse conhecimento, ele acaba conseguindo desenvolver melhor esse sistema, né? Isso é. A gente está responsável pela análise do sistema. A gente tem que entender um pouco do negócio. A gente não tem que ser só técnico de TI, saber de código, saber programar, Davidson, não. é isso mesmo. E a gente tem que saber um pouco do negócio, porque a gente tem que montar as regras. A regra é como a Isabela falou, o comprador ele tem que saber fazer o momento de compra, o momento de melhor expedição de produtos para as lojas, melhor recolocação dos produtos, verba, mas a gente tem que entender toda essa regra que eles têm e imputar dentro do sistema. Ou passar a melhor forma, treinamento, por treinamentos para pessoas que são chaves dentro do setor, Sim. fazer o processo de cadastro, processo de parametrização. Mas quando a gente, vamos falar que quando precisa mudar 15 mil produtos aqui dentro do sistema. Nossa senhora, não fale Imaginou não. para mudar 15 mil produtos do sistema manual? Meu Deus do céu. Quanto tempo que a gente vai perder com uma pessoa fazendo esses produtos? Então cai para a nossa regra, a gente vai lá e faz um input dentro do sistema para que seja mais rápido. Rápido. Uhum, e assertivo também, né? E a TI, ela traz ferramentas para tornar o comercial ser mais rápido. E, como a gente fala, ser estratégico. Ele falou aí sobre verbas. Eu lembro que antigamente a gente tinha o aplicativo de lançar o preço e o aplicativo de lançar a verba. Aí a gente sempre falava, isso é muito chato, isso demora muito, eu tenho que entrar num outro aplicativo para lançar a verba, eu corro o risco de esquecer. Sim. Aí a gente levou uma sugestão se não tinha como dentro do próprio aplicativo de preço colocar a verba. Ele mexeu lá, conseguiu. Então hoje, querendo ou não, a gente já deixa de uma ferramenta de lado e trabalha só, literalmente uma com dois objetivos, que é fazer o preço e lançar já a verba. Que era coisa que a gente tinha que fazer em duas plataformas diferentes. Então, assim, querendo ou não, a TI nos ajuda a ser muito ágil e ser literalmente estratégico dentro do negócio. É não perder tempo. Hoje o tempo pra gente é muito valioso. Sim. Hoje o tempo é muito curto. Quando a gente pensa que não terminou o expediente. Verdade. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de situações que a gente consegue automatizar para ficar um pouco mais rápido e deixar a gente um pouco mais livre para tomar decisões corretamente, é excelente. Então, assim, tudo que a gente leva pra ele é muito, muito difícil não dar certo. Às vezes ele diz não dá, e a gente, mas por que não dá? Não, tá bom, vou fazer dar certo. Então, assim, a gente em conjunto, a gente entra num acordo. Então, assim, o comercial tem o poder da decisão, mas a TI tem que nos ajuda 100% no poder de decisão. Muito bacana, gente. E agora eu queria saber de vocês, né? A gente falou aqui sobre sistemas mais simples, o Davidson falou sobre o nosso sistema ser mais robusto, né? Até pelo porte da nossa empresa. A gente precisa dessa tecnologia para operacionar, otimizar esse trabalho, né? E conseguir que os nossos compradores tenham essa decisão, esse pedido mais assertivo. Mas eu queria saber de vocês qual seria o primeiro passo prático, né, para empresas que querem tornar seus pedidos mais inteligentes. Ela cria um padrão, seja sistema, seja planilha, mas que todo mundo use o mesmo padrão. Perfeito. Porque se um comprador usa planilha e o outro usa sistema, nenhum está falando a mesma linguagem, cada um está tomando uma decisão por si. E a empresa ela tem que decidir qual é o padrão que ela quer usar. Se é sistema ou se é planilha.
Se ela tivesse padrão, já é um bom caminho. Que esteja todo mundo alinhado, né? A gente vai trabalhar dessa forma. A gente só vai trabalhar dessa forma e fecha aqui. Porque se eu ficar inventando regras, um CIS e mais CIS, a gente pode ocasionar problemas que nem a nossa TI vai chegar lá e não consegue identificar. Por que tu tá usando isso? Vai perguntar para uma pessoa que está utilizando sem nem saber o porquê está utilizando. Sim. Isso acaba impactando dentro do sistema. Mas, assim, para empresas assim, que quer iniciar realmente conhecer seus dados, conhecer sua venda, conhecer seu estoque, conhecer sua compra, para que a pessoa tenha noção realmente do que é para fazer e o que é correto para não ter prejuízo. E escutando vocês, né, de tudo isso que a gente conversou aqui, eu acho que a gente deixa muitas dicas para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, porque se vocês falaram desde uma planilha de Excel, um BI que você citou e um sistema simples a um sistema mais robusto, ou seja, a gente entende aqui do outro lado, né, Rose, que é o querer evoluir, né? É o querer ir atrás de estratégia, é o querer ter esse foco, né, de realmente buscar com que a empresa dê esse suporte a esses compradores para que eles consigam fazer esse pedido mais inteligente, esse pedido mais estratégico. Mostrar que eu acho que a gente mostra para as pessoas a importância dos dados, né? E a gente sair da emoção, sair do achismo, ir para os dados e trazer isso de forma assertiva, o quanto isso contribui para o resultado e para o crescimento das organizações, né? Eu acredito que vocês deixaram várias dicas aí, pessoal, valiosíssimas para o negócio de vocês, para quem é comprador, para quem tem sua empresa pequena, sua empresa grande. Eu acho que vocês trouxeram de uma linguagem muito simples, muito bacana, né? Essas experiências de vocês, né, com muita segurança, né, Rose? Então a gente vai chegar ao fim da nossa conversa. Olha como foi fácil, foi leve, né? A hora passa aí muito rápido. E eu queria abrir um espaço, né, para que vocês deixassem as considerações finais para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Quero dizer para as pessoas que não tenham medo de errar. E também nunca diga que não dá para fazer sem tentar primeiro. Tente, se não der certo, você tem aprendizado e amadurecimento. E tente sempre, vá em frente e tente sempre melhorar. Eita, missão, hein? Ótimo, sabe? Depois dessa daí... Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, mas o que eu posso dizer que pra gente ter empresas, sistema, a gente tem que ter organização. Então, se a gente tiver uma organização, tiver um padrão, a gente não precisa ter medo do erro. E o que eu posso dizer é que, como o Davidson falou, tentem. A gente só vai saber se a gente tentar. E a gente tem aqui uma palavrinha, uma forma, né, de agradecer pelo convite novamente. Sou muito grata por esse momento. Tá em casa já. Já tô em casa, só que não, né? Dá sempre um friozinho na barriga, mas agradecer pelo convite novamente. Só gratidão. Eu acho que é um momento de desafios, momentos de responsabilidade, mas que isso faz a gente se tornar mais forte. Então, assim, muito obrigada pelo convite e quem sabe até a próxima. Até a próxima sempre. E agora, gente, nós estamos encerrando mais um episódio e como eu falei pra vocês, os temas dessa temporada, eles vão se debruçar mesmo de questões mais técnicas, de temas que auxiliam ali, que impactam nas decisões dentro das organizações. Então, aproveita, compartilha esse episódio com todos os compradores que você conhece, com quem não é comprador também, porque o episódio foi técnico, né? Foi, como a Mayara falou, eles trouxeram uma linguagem simples, né, de insights que são interessantes. Então, compartilhem esse episódio. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. A gente está no YouTube, no Instagram, no Spotify. Muito obrigada aos convidados. Muito obrigada a quem nos assiste. Se tiver nossos colaboradores, nossos diretores nos assistindo. Então, muito obrigada a todos vocês e até o próximo episódio. Eita, tchau, pessoal. Tchau.